Olá, boa noite. São 20 horas e 11 minutos, portanto 8 e 11 da noite, do dia 24 de novembro de 2022. Estamos gravando mais um vídeo para o nosso canal Guia dos Perplexos, canal do professor Marlanf. E vocês podem estar perguntando: professor, tá bem, nós somos cristãos, a maioria, ou seja, o Ocidente é quase todo ele cristão, mas existem muçulmanos e existem judeus. Só que os muçulmanos estão fora do problema porque os judeus odeiam os muçulmanos. O que não devia acontecer. Por quê? Porque há um nome comum, um patriarca, dentro de uma lista imensa de patriarcas, que se chama Eber. E Eber teve um filho e esse filho teve outro filho. Então, o primeiro filho de Eber chamou-se Rabiru, que quer dizer hebreu. E o neto de Esdras se chamou Harbi, que quer dizer árabe. Então, os árabes são netos de Eber. E os judeus, hebreus, são filhos de Eber. Então, por que se odeiam? Porque ambos acham que o domínio do mundo pertence a eles, já que foi prometido a Abraão e a sua descendência. E Abraão é descendente de Eber. Então, vamos começar por Eber, o patriarca. Teve um filho chamado Rabiru, que veio a evoluir até hebreu. Abraão, o hebreu, era assim que ele se identificava, embora tivesse nascido na Caldeia, na cidade de Ur, morou lá, mas veio de lá da Península Arábica. Então, ele nasceu na Península Arábica, veio para a Caldeia, Mesopotâmia, morar em Ur dos Caldeus. Mas ele era um Rabiru. E aí, depois, vai ter um problema sério à medida que os Rabiru vão tomando o poder, ou seja, os judeus filhos de Eber diretamente, com os netos, que são os Harbi, que são os árabes. A briga é simples. É porque em Gênesis 12 e daí por diante, Deus promete o mundo a Abraão e seus descendentes. Então, seria muito importante saber qual seria o descendente de Eber a quem é dirigida a promessa. No texto é claro, Abraão aparece em Gênesis 12 com o nome de Abraão, o hebreu. Embora tivesse morado na Caldeia, mas ele é descendente de Eber, direto, filho. Enquanto que os Harbi, os árabes, são netos, mas também são parentes. Eles teriam que fazer um acordo entre si. Esse acordo não é feito porque cada uma das duas facções quer dominar o mundo. Então, vou mostrar a vocês então uma coisa interessante. Um documento que não tem nenhuma suspeita, não pode ter nenhuma suspeita, porque esse documento é uma tese de pós-graduação. Vou abrir para vocês. Eu quebrei em duas metades. Então aqui está escrito, Faculdade de Filosofia e Ciências da Religião. Pós-graduação em Ciências da Religião. Melquisedeque, rei de Elion, um exegese de Gênesis 14, 18 e 20. Por Célio Silva. Então, é uma obra acadêmica feita na Faculdade de Filosofia e Ciências da Religião. Orientador, professor Dr. Milton Schwantes. Dissertação apresentada em cumprimento parcial às exigências do programa de pós-graduação em Ciências da Religião para a obtenção do grau de mestre. Ou seja, isso aqui é uma tese de mestrado.
ele já é pós-graduado. É indiscutível. Então, está aqui um documento. São Bernardo do Campos, São Paulo, 2006. É o início de uma tese de mestrado, né? Ele vai ser mestre, ó. Ele é programa de pós-graduação em ciências de religião para obtenção do grau de mestre. Aí eu vou ler agora o que é que ele tem de importante para nós e agora por que tanta coisa sobre o judaísmo e sobre Esdras. Vamos deixar aqui. Se precisar de novo, usarei. Aqui está o pedaço da obra dele que nos interessa. Separei. Faz parte daquela dissertação de mestrado, né, do professor Célio Silva. Ele vai dizer assim, é na página 40, aqui está escrito o subtítulo A Comunidade Pós-Exílica e o Ideal do Sacerdócio. Ou seja, aqui ele vai cair na questão do Esdras, dos sacerdotes. Esdras era levita, ou seja, sacerdote da ordem de Arão. Agora vocês vão entender tudo, porque é que eu entrei tão fundo. E ainda tem mais coisas. Eu vou ler para vocês e vou mostrar. Não obstante o retorno dos exilados ser considerado intervenção divina para o resgate do povo eleito, Judá, após o exílio, se caracteriza por uma situação de pobreza e subordinação a um sistema político-econômico, no qual as riquezas escoavam para as mãos da administração persa no início. Então, eles são governados pelos persas, mas mesmo libertos, eles são obrigados a pagar um tipo de imposto. Segundo George Pixley, estou citando, a situação da província no momento era peculiar. As relações se davam de duas frentes. As aldeias deviam tributo ao governo persa, sediado em Samaria. Ao mesmo tempo, relacionavam-se com os sacerdotes de Jerusalém, o que contribuiu para um permanente estado de crise econômica, levando, segundo Tárcio Machado Siqueira, ao empobrecimento do povo. Pior do que o cativeiro da Babilônia. Como se isso não bastasse, a província de Judá vivia um momento de conflitos internos, já que os judaítas oriundos do exílio recebiam proteção do governo persa e impunham sua autoridade ao povo da terra. Segundo os ideais da política religiosa deuteronomista, agora que é o que é Esdras entra aqui, política deuteronomista é o nome para, vamos dizer assim, o plano traçado por Esdras. Não é teoria da conspiração não, viu? Isso aqui é uma obra acadêmica. Segundo os ideais da política religiosa deuteronomista, ou seja, de Esdras, o templo tornou-se centro da sua nova religião e os sacerdotes assumiram poder mais que religioso, constituindo também em autoridades civis. No livro de Esdras, ele destitui Zorobabel, deixa Zorobabel morrer, e aí apresenta os descendentes de Zorobabel, falsos, são 5 nomes, e manda o descendente legítimo para fora da Palestina. Segundo o Tércio Machado, esse período conturbado, os sacerdotes assumiram o controle do templo e desenvolveram mudanças consideráveis no sentido de intensificar os sacrifícios, o que redundou em redenção econômica do templo e o dinheirinho foi pago aos seus sacerdotes. É digno de nota, na visão de Zacarias, o sacerdote Josué é visto ao lado de Zorobabel,
sendo ambos denominados filhos do óleo, ou seja, são legítimos. Então, Zorobabel, descendente de Davi, e Josué, filho de Sadoc. Mas acontece que eles vão sair por ordem de Esdras. Assim que eles morrem, os descendentes deles são expulsos da Palestina. A província de Judá, no início governada por um representante político do Império Persa, por exemplo, no tempo de Zorobabel, ou posteriormente por Neemias. Neemias já é coleguinha de Esdras. Assume autoridade civil e tende a ser administrada pelos sacerdotes, notadamente pelo sumo sacerdote. Sandro Galiza faz uma forte denúncia ao apresentar de maneira clara o sistema sacerdotal criado por Esdras depois do exílio da Babilônica. Ele conclui: é um eterno círculo vicioso ao redor do eixo do sacrifício, pelo qual o povo permanece e aceita a dominação e a opressão do templo e do sacerdote. Ele afirma que isso tem por base um projeto de caráter urbano. Um projeto quer dizer um plano. Na cidade de Jerusalém e no templo, cujos principais representantes foram Esdras e Neemias, os dois canalhas. Fica claro, portanto, o papel religioso no processo. Então, como já foi comentado, o livro de Zacarias também prima para enaltecer Zorobabel, descendente de Davi, e o sumo sacerdote Josué, que vão ser expulsos da Palestina. A Bíblia traz informações concernentes a esse aspecto da religião pós-exílica, quando o sacerdócio e o templo adquiriram status central, ou seja, passam a ser o centro de tudo. Embora não seja possível se entrar nos detalhes, porque se trata do trabalho de pesquisa, tecer-se-ão algumas considerações a respeito. Em primeiro lugar, o Pentateuco apresenta alguns indícios concernentes ao tabernáculo e ao sacerdote que parecem espelhar, sobretudo, o momento pós-exílico em sua história. As pessoas envolvidas com o culto tendem a legitimar o status do templo, mediante a sua idealização no tempo do período mosaico. Também o sacerdócio é legitimado ao se vincular Arão a Moisés, cuja família será considerada escolhida para exercer a função sacerdotal. Assim, ambos, tabernáculo, agora templo, e sacerdócio, são transportados para o templo do deserto, porque esse era considerado o templo ideal, quando Yahvé salvou Israel do Egito e transformou em ação, dando-lhe a lei, Torá, o culto e ordens sacrificais. E o sacerdócio é uma forma de tornar as instituições do período pós-exílico legítimas diante do povo. Portanto, quando mencionado no Pentateuco, não passam de anacronismo. Ou seja, jamais isso podia acontecer. Aconteceu quando Moisés vagava no deserto. Mas Esdras vai trazer isso para a atualidade. Ele vai ser um Moisés. Dessa maneira, a esperança de restauração política do povo foi pouco a pouco cedendo lugar para o estabelecimento do poder religioso. A observação religiosa, Esdras é levita, sacerdote religioso. A observação de Carlos Mesters, é um biblicista famoso, perito em hebraísmo, não é fora de lugar. Finalmente ocorre uma mudança de poderes. O rei é o sacerdote e o profeta e o escriba. Olha só, está aí, Esdras venceu. Tomou o templo e o Corbã, o tesouro do templo, empobrecendo o povo. E aí ele expulsa os descendentes de Zorobabel, deixa ele morrer, depois expulsa. Expulsa os descendentes de Josué, que era o sumo sacerdote, e ele se torna ao mesmo tempo o rei, sacerdote e profeta. Pronto. Ele tem são os três poderes.
equivaleria hoje a presidente, Senado, Congresso e Supremo Tribunal Federal. Ele concentra tudo nas mãos dele. Jacques Pirrene observa com razão: o Estado de Judá é um grande domínio sacerdotal, congelado em um estatuto que visa permanecer perpetuamente imutável sob a autoridade soberana do sumo sacerdote e seus clérigos. É nesse contexto que se pronto, o resto não interessa. Então, o Estado de Judá é um grande domínio sacerdotal. Por quê? Porque o sumo sacerdote passa a ser, ao mesmo tempo, rei, sacerdote e profeta e escriba. Os escribas vão ser combatidos por Jesus. Isso é uma obra acadêmica. Então, agora estou mostrando a vocês por que eu fui tão longe. Esdras finalmente chegou ao que ele queria: rei, sacerdote, profeta. Ele que era apenas escriba. E ele vai continuar a descendência dos escribas até o tempo de Jesus. Os escribas fariseus. É indubitável que isso aqui é verdadeiro. Citamos vários autores, a obra acadêmica. E aí, nós vamos ver o seguinte, que Frederico Dattler, comentando a carta aos Hebreus, diz: igualmente movimentada é a história do sacerdócio israelita. Os vários grupos ligados ao santuário de Canaã vão paulatinamente sendo incorporados ao organismo do povo de Israel e à religião de Javé. No âmbito do sacerdócio, o período do Segundo Templo, chamado agora de Aronítico, foi oficializado, passando a ser o único legítimo, não obstante a incerteza e a falta de documentação histórica a respeito e até a contradição flagrante entre as várias fontes de que dispomos. Agora incontestado, o sumo sacerdote destaca-se, portanto, onerado, quer dizer, acumulando as funções políticas e temporais a partir da época persa. Ou seja, ele aproveita Dario, se apresenta como Bambambam. É que na ausência de um príncipe davídico que tem expulso da Palestina, ou de qualquer pretendente que fosse capaz de provar que era descendente de Davi, não tinha. É ele que escreve o livro das crônicas. Ele bota 5 nomes falsos, que não existem, são fantasmas. O chefe dos sacerdotes transforma-se automaticamente em chefe político. Trata-se de uma autêntica novidade no seio da corporação sacerdotal, da qual não existe nem sequer vestígio na era monárquica e pré-exílica. Nem os reis, nem Moisés. Desse modo, o problema da legitimidade do sacerdócio em geral deslocava aos poucos para a legitimidade específica do sumo sacerdote. Isso com exclusividade e sendo alvo das mais diferentes interpretações. Pronto. Agora vocês sabem. Então, está aqui porque o sacerdócio e o santuário de Jerusalém. Ou seja, Esdras e Neemias tomam o santuário de Jerusalém, o templo, ficam com o Corban, que é o tesouro do templo, e passam a governar como reis, profetas e sacerdotes. E a ordem dos escribas vai ser os senadores, os ministros do Supremo e os deputados federais do Congresso. Pronto. Esdras tinha preparado tudo para o golpe e conseguiu. Aí, agora, isso, olha, de Frederico Dattler é uma outra fonte. Isso aqui é um trabalho de uma monografia da Faculdade de Filosofia e Ciência da Religião, pós-graduação em Ciência da Religião.
ele citou vários nomes. Então, Esdras conseguiu. Tomou o templo, ficou com o Corban, o tesouro do templo, e agora vai fazer o quê? Vai fazer novas regras de explanação. O que é a nova regra de explanação? Bem, no tempo de Moisés, só havia duas regras de explanação, Peshat e Remes. Mas, gradualmente, estas explanações dividiram-se em Midrashim Halachá, que trata do aspecto legal, e Midrashim Haggadah, englobando assim a Mishnah. O sábio não só se ocupa de compilar a Bíblia, mas tudo estava em seu poder. Então ele se empenhava pela lei. A passagem é de especial interesse por causa da luz que lança sobre a especulação teológica na maioria dos pensadores judeus na aurora da era cristã, na aurora, quando começou. Então, deve ter havido um grande ardor para estabelecer um contato com a influência intelectual do mundo não-judeu daqueles dias. Isso, sem dúvida alguma, encorajou a penetração do domínio do misticismo. Tudo isso é simbolizado pelo termo Pardes, P-A-R-D-A-S, P de Peshat, R de Remes, D de Darash e S de Sod. Pardes é, portanto, uma palavra para você não esquecer, Peshat, Remes, Darash e Sod, mas não existia. No tempo de Moisés só havia Peshat e Remes. Então, Peshat é o termo usado para indicar o sentido literário, primário do texto. Você lê o texto, ali está Peshat. Aí o que é que Esdras faz? Ele cria Darash. Remes já é uma analogia, ou seja, esse texto que Jesus diz sobre a verdadeira videira, não é videira. Ele está fazendo uma alegoria. Isso é Remes, mostrando que a videira simboliza, na verdade, Jesus Cristo. Aí ele quer Darash. O Peshat dá a explanação simples, natural, sentido literal. E no texto, Remes é a alusão simbólica. Mas o que Esdras vai criar agora é Darash e Sod. Bom, desta maneira de encarar o material, os perigos originados da possibilidade de adulterar, os perigos originados da possibilidade de adulterar o verdadeiro sentido da Escritura são óbvios. O livro é hebreu, hein? É sionista. Nunca foi muito popular nos principais centros judaicos. Os escribas eram da opinião de que a forma externa de qualquer parte da Escritura era uma roupagem cobrindo algum sentido profundo e escondido. O segredo. O segredo. Sod. Então, agora é através de Sod que eles vão fundar sociedades secretas. Ou seja, se vocês não sabiam, toda sociedade secreta se baseia num livro sagrado. O Alcorão para os muçulmanos, o Novo Testamento para os cristãos e o Antigo Testamento para os judeus. Aqui nós estamos no Antigo Testamento, porque Esdras é no ano 430 até o ano 0. 430 a.C. O que é que acontece? Então, Rabi Ismael briga com Akiva, dizendo: isso é, você diz para a Escritura, cale-se enquanto eu falo. E aí, ou seja, Ismael não aceita a autoridade de Akiva, embora fosse o professor, porque ele percebe que ele está, ele mesmo diz, a possibilidade originado de adulterar o verdadeiro sentido da Escritura são óbvios. Adulterar o sentido verdadeiro da Escritura. Isso é Sod. Sod é chamado segredo. Só os iniciados sabem, portanto, interpretar a Torá, porque só eles têm Sod.
Daí vai se fundar sociedades secretas. Elas têm o significado de Sod. Pronto. Qual é o segredo? O segredo está em conhecer o que é Sod. Aqui nós temos, várias sociedades secretas. Maçonaria, Illuminati, Cavaleiros Templários, Priorado de Sião, Opus Dei, Ku Klux Klan, Skull and Bones, Clube Bilderberg, Cátaros, Thugs, Carbonária, Rosa Cruz, Golden Dawn, Astum, Argentino. Tudo aqui vai ser fundado pelos judeus. Vou provar. Este livro é muito raro. O autor é Augusto Frank Ribeiro de Magalhães, mestre instalado, Simbologia Maçônica, volume 1, Rio de Janeiro, 1976. É precedido de um prefácio no qual o grão-mestre de toda a maçonaria brasileira diz que isso aqui é a mais pura verdade e a maior obra. Olha aqui, Grande Oriente do Brasil está aqui. Temos o prazer de submeter a vossa apreciação o livro anexo da autoria do poderoso irmão Augusto Frank Ribeiro Magalhães, membro dessa grande Assembleia Geral de Cultura e Orientação, que, entre os interessantes assuntos, desenvolveu com rara perfeição o estudo dos símbolos maçônicos. Bom, agora vai haver uma coisa curiosa. O juramento. Vamos lá, o juramento? Por que o juramento? O maçom é obrigado a jurar no altar que ele vai obedecer. E ele vai obedecer a quê? Manter Sod, o segredo inviolável. E aqui nós temos, maçonaria primitiva. Ela evolui, e aqui nós temos a árvore da vida, dizendo que aquele que a conhece é o rei. Rei, profeta e sacerdote. Com a palavra morrer-se pelhar. Quem está falando é Augusto Frank Ribeiro Magalhães, sob a autoridade do GOB, que autorizou publicar esse livro para os maçons. Os únicos elementos característicos do simbolismo ritual da maçonaria propriamente dita são palavras sagradas, palavras de passe, nome das colunas, nome dos personagens representados pelos principais oficiais, e são todas palavras hebraicas. Logo, a Kahal hebraica, ou seja, Esdras, adquire todo o poder sobre a Palestina, e quando desaparece o domínio persa, vem o domínio helênico, macedônico, depois os helênicos são vencidos por Roma, e Roma é tolerante em relação à religião. Aí Esdras toma conta de tudo. Então, é importante, pois a iniciação é apresentada aqui como tendo por finalidade encontrar a palavra perdida, o Sod. Eis a única indicação clara que nós temos em relação da iniciação maçônica, tal como nós a conhecemos. Que elementos vindo de fora, notadamente do pitagorismo, tenham sido agregados, é provável, mas é secundário. Pois, ou a maçonaria é uma imaginação, uma invenção humana, ou toda ela, origem, desenvolvimento e transmissão espiritual é hebraica. Sobre esse assunto, diz Levi, as associações maçônicas se formaram então e recolheram a tradição perdida pelos judeus e proscrita pelos cristãos, porque o próprio nome e os atributos da maçonaria se relacionam com a construção do Templo de Jerusalém, esse sonho universal da Cabala. Pronto. Acabou. Então, está claro agora porque tinha que haver Sod, ou seja, tinha que haver
Inicialmente vai ser assim, uma reunião maçônica, depois vai se tornar aquela coisa suntuosa que eu já mostrei para vocês. E o símbolo da maçonaria, do Supremo Conselho, vai ser o símbolo da casa de Rothschild, a águia bicéfala. O ramo francês, o ramo inglês e o terceiro elemento, que é aquele que está com o cetro. Então, tem duas famílias. Uma é inglesa, uma é francesa. Por exemplo, René David de Rothschild, o anterior, era francês. Agora é Lord Nathaniel Rothschild, é inglês. Quem é que está com o trono? Quem é que está com a coroa? É ele. E o que é que está acima aqui dele? Grau 33. Eu sou grau 33. Então eu tenho essa coroa. Mas para isso, eu tenho que interpretar Henri como sendo Igni Natura Renovatur Integra, e não como Jesus Nazareno, rei dos judeus. Eles vão mudar todo o simbolismo e vão enganar os iniciados. Você pensa que entra na maçonaria por um motivo, mas na verdade você está entrando por outro. Então, agora está claro. Agora deixa eu ver se eu encontro aqui o altar dos juramentos. Vamos ver se eu encontro aqui o altar dos juramentos. O maçom vai jurar que vai obedecer a tudo que a maçonaria mandar ele fazer. Aqui estão os diplomas, vários diplomas maçons. Eu tenho o meu. Aqui está o simbolismo maçônico. O esquadro e o compasso. Com o esquadro em cima do compasso, aprendiz. Quando está entrelaçado, aqui, símbolo de aprendiz. Na reunião de aprendiz, o compasso é posto embaixo, o esquadro em cima. A terra está sobre o céu, a matéria sobre o espírito. Aqui está entrelaçado, ou seja, os dois estão equilibrados. E aqui, o espírito está sobre a matéria. Compasso é colocado sobre o esquadro. Grau de mestre. Aprendiz, companheiro, mestre. Está aqui o juramento. Em duas figuras, nós temos aqui um altar. Não é religião? Ou é? Está aqui de novo o altar. Está vendo? O venerável bota a mão na cabeça, ungindo o novo maçom, com o grande vigilante aqui à frente, dando-lhe poder, 3 velas, sabedoria, poder e bondade, que estão também aqui. E aqui ele agora jura, por um aperto de mão simbólico, que eu não vou poder dizer, que obedecerá de joelhos, diante do altar dos juramentos. Aqui é o altar dos juramentos. Jura não dizer nada sobre Sobe. Ou seja, só os iniciados é que têm o segredo que Esdras descobriu. Por isso, ele fez toda aquela armação. Tudo o que ele queria era chegar a isso. E a maçonaria é o que? Foi lido aqui para vocês. Ou ela é hebraica, ou é uma fantasia. Augusto Franklin Ribeiro Magalhães, mestre instalado, com o imprimato, ou seja, esta é uma obra-prima maravilhosa, está aqui, Grande Oriente do Brasil. Está aqui o selo, para quem quiser ver, dizendo que é uma obra primorosa que merece louvor. Eu consegui essa obra porque eu sou maçom, grau 33. Então, eu tenho direito a tentar conseguir esse lugar que nada. Você acha que Lord Nathaniel Barão de Rothschild vai me deixar chegar aqui? Não vai não. Ele vai prometer. Mas ou vai ficar no ramo francês, do Rothschild, ou vai ficar no ramo inglês. Eles vão trocar. Por mais que seja lambe-bota dele como Silvio Santos, que é judeu,
E como Bispo Macedo, que não é judeu, ele jamais vai deixar ninguém ficar nessa coroa. Agora, olha, os idiotas vão ler Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Como maçom, eu tenho que dizer, negar isso e dizer igne natura renovatur integra. Pelo fogo, a natureza será renovada totalmente. Terei que negar, portanto, aquilo que está na cruz de Cristo. Vocês veem na cruz de Cristo, está escrito INRI, que nós dizemos Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Pronto, olha, está mais do que provado. Quem que eu leia de novo lá, onde diz, ó, se você entende de Cabala, se é a árvore da vida, você será rei. Essa é a coroa, aquela que está ali. Mas a conclusão é clara. Ou bem a maçonaria, uma imaginação, uma fantasia, uma invenção, ou bem sua origem, transmissão espiritual e sua prática é hebraica. Portanto, foi criada pela Kahal hebraica para ser o quê? Para ter o SOD, o segredo jurado ali, que não vai adiante, que não pode passar a não ser dentro da loja maçônica. Isso vai fazer com que o maçom fique calado. Mas acontece que eu não trago Jesus Cristo. Eles me enganaram, porque disseram, na maçonaria, a liberdade religiosa, a maçonaria respeita todas as religiões e defende a liberdade de pensamento e de expressão. Mentira! Tudo é censurado. Porque o que eles querem é o seguinte, ó. Todos vão para as sociedades secretas. Todas são fundadas por ele. Todas são dominadas por ele. Não vou repetir. Está aqui, ó. Quem quiser pare, fotografe. Com que objetivo? O de Esdras. O domínio do mundo. O mundo está na mão dele. Lord Nathaniel, Barão de Rothschild. Com a ajuda de quem? Das sociedades secretas. Que juraram não desobedecer, ali no altar de joelhos, as ordens dele, que é chamado o Grande Dragão de Londres. Pronto, está aqui. A bola no mundo, na mão dos Rothschild. Aqui nós temos um livro que complementa com algumas coisas de menor importância. Mais importante, já dissemos. Aqui nós temos, portanto, um símbolo da Rosa Cruz. Está vendo, ó? Que sabe a palavra sagrada, mas as letras são todas hebraicas, olha só. Iode, Re, Aleph, Shin, Val, Re, Yeshua. Eu trago isso no meu anel, ó. Tá aqui. Para minha honra. Mas eu não obedeço ao juramento de segredo. Para que segredo? Faça tudo às claras, à luz. Meu anel de ouro maciço. É de 21 quilates. E aqui está aquelas letras, ó. Yod, Re, Val, Shin, Re. Em hebraico. Então, eu cheguei a grau 33, mestre entalado. Então, sou membro do Supremo Conselho, mas não reneguei Jesus. Por isso, não cumpro as ordens dele. Eles ficam furiosos quando esses vídeos estão por aí. Por isso, corta a luz da minha casa no dia 27 de outubro e até hoje está ligada em período de teste. Ou seja, se eu continuar fazendo esses vídeos, eles cortam de novo. Mas eu vou continuar. Já contatei advogado. Eu tenho ou não tenho direito? A Light é obrigada. É obrigada a me dar serviço. Ela é prestadora de serviço. Não importa se ela seja Rothschild ou não seja. É obrigação dela. Aqui está os mestres ascensionados da fabulosa sociedade que se chama Ponto da Liberdade. Saint-Germain e... Não interessa. Então, os mestres ascensionados que substituirão os santos e os profetas dentro da mentalidade das sociedades secretas. Mestres ascensionados. Mestres.
tudo leva para uma coisa só. Aqui está a Helena Petrovna Blavatsky e o coronel Henri Alcott, que era quem a ajudava. Então, eles fundaram a Sociedade Teosófica, mas o grande personagem se chama Albert Pike. Esse homem traçou, retraçou, refez todo o plano de Esdras. Ele era chefe do Supremo Conselho do mundo mundial. Portanto, ele governava o mundo. Claro que depois do Grande Dragão de Londres. E aqui nós temos como era na época dos nobres uma reunião maçônica. Ó, quanto luxo, hein? Salão luxuoso. Ó, só entra quem tem dinheiro. Não, hoje não é mais assim, mas era. E aqui nós temos, ó, o avental maçônico lindíssimo, ó. Isso era bordado. E aqui nós temos C. Christopher Wren, o último grão-mestre da maçonaria verdadeira. C. Christopher Wren. Ele bobeou. Ele era um ingênuo. Cochilou. E aí, Anderson, Desagoulier e o Anderson, Desagoulier e o Duque de Montagu tomaram conta. Pronto. Tá feita a desgraça. Luxo é o que mais tem. Imagina a loja Silvio Santos, como deve ser. Então, minha gente, dinheiro e poder me ofereceram demais. Olha só, o símbolo, a estrela de 6 pontas. Cuidado quando usarem, viu? Ela tem vários sentidos. Aqui está dizendo, ó, dentro dela está o olho que tudo vê. Ou seja, a capacidade de saber o segredo que você jurou não contar para ninguém. Ó, que segredo é esse? Segredos que, claro, tem alguns que na realidade são como entrar na loja maçônica, como se identificar. Isso eu não vou dizer, porque realmente seria... Eu não posso deixar aqui um malandro do morro, né, se vista decentemente, um canalha qualquer, e entre na loja maçônica para enganar as pessoas que estão lá. E aqui é a promessa, ó. Quem conseguir chegar lá, a maçonaria aqui era mista, reis e rainhas. E aqui está o grande sol, que é o Cristo da maçonaria, que é o anticristo, Lord Nathaniel, barão de Rothschild. Então, o rei e a rainha, ali você viu. O rei dentro do círculo da cabala. O símbolo Rosa Cruz que eu já mostrei. Eu ostento com orgulho no meu dedo mínimo, porque Yeshua está em hebraico, mas Yeshua, né, foi quem combateu eles e me deu todo o direito de dizer: você foi traído. Portanto, o seu compromisso lá é inválido, porque senão eu seria perjuro, porque você não jurei, prometi. A minha maçonaria não exige juramento, não, mas sua palavra deve ser cumprida. Então, algumas coisas não posso dizer, mas, olha só, muito linda, né? Mas veja, por que as letras são hebraicas? Yod, Re, Shin, Val, Aleph, Re, Yeshua. Porque a maçonaria é hebraica. E aqui nós temos Jacó Borgundes Molay. Por que ele foi condenado a botar fogueira? Porque ele era maçom. Ou seja, os templários eram uma sociedade secreta poderosa. Foram eles que criaram os bancos, as letras bancárias, né, as letras de câmbio, tudo isso. Para favorecer quem? Hoje, os banqueiros são os donos do mundo. Então, o culto da morte. Então, os rituais maçônicos, não posso mostrar, não é aqui, mas eles cultuam a morte. Os rituais deles, todos terminam com alguém morrendo.
Na cama de reflexão tem uma caveira. Quando você vai ser mestre, você recebe uma martelada, cai morto. Depois uma mão lhe ressuscita. Então, e você entra para provar que você é um idiota. Então você entra de olhos vendados, porque você não sabe o segredo. Mas lá você vai receber o segredo. Então tá aqui. Você é recebido de olhos vendados. Você está cego, não conhece Sode. Aqui está em maior detalhe, ó, tá vendo? Ó? Uma espada no peito para dizer, ó, nós estamos em todo lugar. Só que ainda não tinha luz, é um candelabro. Ele está vendado. Se você denunciar, se você disser o que é Sode, nós matamos você. Aí, simbolicamente, vai acontecer a morte. Recebe a martelada, cai morto. E as espadas apontadas contra ele, dizendo, agora, se você quiser ficar vivo, obedeça. Se você quiser morrer, então nossas espadas estão em todo lugar. Eu desobedeço porque eu não trago Jesus Cristo. Então, o culto da morte, né? O vitriol é uma caveira. E o ritual de mestre maçom, ele morre. Então, é o culto da morte. Pronto. Epio non dico. Já passamos dos 40 minutos e agora vocês veem por que é importante a história dos judeus e a luta entre eles, para saber se dominaria o mundo ou não. Cumpririam o que é o plano de Esdras ou não cumpririam. Agora vocês entendem. Tudo aquilo foi apenas para vocês entenderem isto, ó. Este livro é raríssimo, porque aqui está dito tudo. Aliás, não só este. Este também, porque aqui está dito que as regras de explanação eram Remes e Pechat. E Esdras introduziu Sode, que é o segredo que depois vai ser a isca que eles vão usar para os idiotas que acham que a maçonaria ou as sociedades secretas, um sentido profundo e escondido, o segredo, que é a palavra Sode. Mas, que ele diz, mas desta maneira de encarar o material, os perigos originados da possibilidade de adulterar o verdadeiro sentido da escritura são óbvios. Então, a escritura para ele vai ser uma merda. O importante é o seguinte, o plano de Esdras concretizou-se. Quem domina o mundo hoje? A família, o clã de Rothschild. Através de quê? Das sociedades secretas. Todas elas dependem dele. Deem seu like. Agora vocês viram porque é estudo do judaísmo. Os judeus que queriam, outros que não queriam. Vocês puseram. Ismael disse a Akiva, você aceitou um plano maligno. Você adultera a escritura. E quando você vai fazer seus comentários na Mishnah, você diz para a escritura, cala-te, porque agora eu vou comentar. Isso é Sode. Pechat é o sentido do literal. Moisés fez a serpente de bronze, colocou na haste da lança e botou e levantou. Isso é o sentido literal. Mas aquela serpente de bronze era Jesus crucificado. Simbolizava isso. Pechat e Remes. Pronto. Então, deem seu like e agora vocês já perceberam. Não há segredo nenhum. O segredo é você ser usado como massa de manobra, inocente e útil. Então, 25 mil afiliados ao GOB. Imagina você, cada um desses 25 mil pagando R$100 por mês. Quanto dá? Uma fortuna. Vai para a mão de quem? Uma parte fica no
grão-mestre-geral da Ordem, soberano grão-mestre, e uma parte vai para Londres, para o Grande Dragão. Até o próximo.